do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carrilho, também professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 11 para adultos. Esta lição, que será ministrada no dia 10 de setembro de 2023 nas EBDs, tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Desde já, gostaria de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. Também estamos disponibilizando o slide desta lição em PDF que você poderá baixar e usar gratuitamente. Agradecemos a sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual, pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito da convicção cristã. Sim, a fé cristã traz convicção profunda a um coração permeado de incertezas. Eu sei em quem tenho crido. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo capítulo 1, versos 12 ao 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios 4, verso 1. Filipenses 3, verso 14. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Abordaremos agora os tópicos e subtópicos da lição. Para a leitura dos versículos, usaremos a voz da inteligência artificial. Primeiro ponto, convicção espiritual. Primeiro subtópico, poder do Espírito. À medida que examinamos o trecho sobre a convicção espiritual, presente em Atos 16 e 1 Tessalonicenses 1, somos lembrados da importância crucial de proclamar o Evangelho não apenas com palavras, mas com poder e convicção do Espírito Santo. Nossa jornada espiritual ela é enriquecida quando aplicamos essa lição em nossa própria vida, conforme Atos
16 e o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim como Paulo recebeu uma visão e um chamado para passar a Macedônia e ajudar, somos desafiados a ouvir o chamado divino em nossas vidas. Deus muitas vezes nos direciona a lugares inesperados e nos chama para ações que transcendem nossos planos pessoais. Ao estar aberto à orientação divina, podemos experimentar aventuras espirituais e oportunidade de servir que jamais imaginamos. Vamos conferir Atos 16, versículo 10 ao versículo 12. E também vamos conferir 1 Tessalonicenses 1, verso 5. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo e seus companheiros não limitaram a proclamação do Evangelho a meros discursos racionais. Eles pregaram com poder e convicção do Espírito Santo. Da mesma forma, somos desafiados a compartilhar a mensagem da cruz com autenticidade e paixão. Ao confiar na influência do Espírito Santo, nossas palavras elas se tornam transformadoras, tocando corações e abrindo portas para a salvação. Vamos conferir 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A convicção espiritual leva à transformação de vidas. Os tessalonicenses foram impactados pela pregação ousada de Paulo, e isso resultou em salvação e libertação. Da mesma forma, quando compartilhamos o Evangelho com ousadia e convicção, somos instrumentos de Deus para mudar vidas. A jornada de fé dos outros pode ser influenciada positivamente por nossa disposição de ser guiados pelo Espírito Santo. Confira Mateus 7 e 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Também 1 Coríntios 2, versículo 1 ao versículo 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A convicção espiritual transcende o mero intelectualismo. Jesus não apenas ensinou com sabedoria, mas também com autoridade. Da mesma forma, a pregação de Paulo não foi baseada em argumentos humanos, mas no poder do Espírito Santo. Devemos lembrar que a fé não é apenas uma questão intelectual, mas também uma experiência profundamente espiritual. Ao compartilhar o Evangelho, devemos depender do Espírito para alcançar corações e mentes. Ao considerar esses ensinamentos, somos desafiados
a abraçar a convicção espiritual em nossa própria jornada de fé. Isso envolve ouvir o chamado divino, pregar com poder e paixão, permitir que o Espírito Santo transforme vidas e transcender o intelectualismo em nossa busca espiritual. Ao fazê-lo, nos tornamos canais de bênçãos e instrumentos de mudança nas mãos de Deus, capacitados a impactar vidas de maneira significativa. 1.2 Confiança em Deus. Ao explorarmos o tema da confiança em Deus em meio às adversidades, conforme apresentado no texto de 1 Tessalonicenses, somos inspirados a nutrir uma fé resiliente e inabalável, independente das dificuldades que possamos enfrentar. Vamos refletir sobre como podemos aplicar essas lições valiosas em nossas próprias vidas. Vamos ler o texto 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Depois Atos 16, verso 22 ao verso 24. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Paulo, o apóstolo, compartilha sobre os desafios que enfrentou na cidade de Filipos, incluindo perseguição e sofrimento. Isso nos lembra que, assim como ele, também enfrentamos obstáculos em nossa jornada. Às vezes somos confrontados com situações que parecem nos abalar profundamente. No entanto, meus irmãos, Paulo não deixou que essas provações abalassem sua fé. Ele enfrentou espancamento e prisão, mas manteve sua confiança em Deus inabalável. Assim, somos chamados a não nos deixar vencer pelas adversidades, mas a encontrar forças em Deus para superá-las. Vamos fazer uma leitura em Atos 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mesmo após serem espancados e lançados na prisão, Paulo e Silas encontraram força na oração e no louvor a Deus. Suas ações demonstram a profunda confiança que tinham no Senhor, independente das circunstâncias. Quando nos encontramos em momentos difíceis, devemos lembrar o exemplo de Paulo e Silas e buscar refúgio na oração e também no louvor. A comunhão com Deus nos dá a perspectiva necessária para enfrentar nossas lutas com fé e esperança. Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Mesmo após passar por provações em Filipos, Paulo e Silas, eles não recuaram, mas, impelidos pelo Espírito Santo, foram corajosamente a Tessalônica para continuar pregando o Evangelho. A ousadia deles nos inspira a seguir adiante em nossa jornada de fé, mesmo quando o cenário parece intimidante. Confiar em Deus, meus irmãos, nos capacita a superar o medo e a avançar com determinação, sabendo que Ele está conosco em cada passo. Confira Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O texto nos recorda das palavras de Jesus a respeito de não temer a prisão, nem também a morte. Somos chamados a permanecer firmes, mesmo diante das perseguições e da adversidade. A confiança em Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. Sabemos, queridos, que Ele é nosso protetor e Ele é nosso guia, independente das circunstâncias que estivermos enfrentando. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, somos encorajados a confiar cada vez mais em Deus,
mesmo quando enfrentamos os desafios e as adversidades. Ao seguir o exemplo de Paulo e de Silas, buscamos o poder da oração e do louvor, avançamos com ousadia em nossa jornada de fé e permanecemos firmes diante das perseguições. Ao fazer isso, experimentaremos a presença constante de Deus, nossa rocha inabalável, que nos capacita a superar todas as provações com confiança e esperança. 1.3 Fidelidade na pregação. O texto sobre a fidelidade na pregação, apresentado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nos lembra da importância de proclamar o Evangelho com sinceridade e integridade. Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Paulo enfatiza que o Evangelho não foi apresentado em Tessalônica com engano, imundícia ou fraudulência. Isso nos lembra da necessidade de compartilhar a mensagem de Cristo com honestidade e clareza, em um mundo cheio de informações distorcidas e enganosas. Somos chamados, meus irmãos, a ser portadores da verdade genuína do Evangelho, evitando qualquer forma de manipulação ou deturpação. Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo reconhece que sua comissão para pregar não era para agradar aos homens, mas a Deus, que examina os corações. Essa perspectiva nos lembra que a fidelidade na pregação não é baseada em popularidade ou aprovação humana, mas na obediência a Deus. Nosso foco deve estar em cumprir a vontade de Deus, independente das reações ou opinião dos outros. Confira 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O apóstolo nos exorta a repudiar os falsificadores da palavra de Deus. Isso nos lembra da importância de discernir e rejeitar ensinamentos distorcidos e heréticos que podem se infiltrar na mensagem cristã. A fidelidade na pregação envolve proteger a integridade do Evangelho e garantir que estejamos compartilhando a verdade que transforma vidas. Confira Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pregação eficaz vai além das palavras, meus irmãos. Tiago nos lembra que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Isso significa que, ao compartilhar o Evangelho, devemos viver de acordo com o que pregamos. Nossa autenticidade e sinceridade têm o poder de respaldar nossa mensagem e torná-la mais impactante para aqueles que nos ouvem. Ao refletir sobre esses ensinamentos, meus irmãos, somos desafiados a ser pregadores fiéis da verdade e do Evangelho. Devemos compartilhar a mensagem de Cristo com integridade, evitando qualquer engano, qualquer manipulação. Nossa motivação deve ser agradar a Deus, não aos homens, e repudiar quaisquer ensinamentos que sejam distorcidos. Ao viver de acordo com o que pregamos, tornamos nossa mensagem mais poderosa e autêntica. Que possamos, meus queridos irmãos, ser agentes de transformação ao anunciar Cristo com sinceridade e fidelidade. Segundo ponto, convicção moral. 2.1 Retidão nas ações. O tópico sobre a retidão moral nos lembra da importância de vivermos de maneira íntegra e justa em todas as áreas da nossa vida. Confira 2 Coríntios 5:17.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão a Cristo traz consigo uma transformação profunda na nossa vida moral. Ao nos tornarmos novas criaturas em Cristo, nossas ações, motivações e comportamento devem refletir essa transformação. A verdadeira fé em Cristo leva a uma mudança real e visível na maneira como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Confira Efésios 4, 25 ao verso 29. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A Bíblia nos dá orientações claras sobre como devemos viver moralmente, deixar a mentira e falar a verdade, abandonar o furto e ser honesto, escolher palavras edificantes em vez de palavras torpes. Essas, meus irmãos, são apenas algumas das maneiras pelas quais demonstramos nossa retidão nas ações. Nossas escolhas diárias devem estar alinhadas com nossos valores cristãos. Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Paulo enfatiza sua própria conduta, destacando que ele nunca usou palavras lisonjeiras para ganhar vantagens pessoais e não se deixar levar pela ambição financeira, que muitos aí não pensam dessa forma. Sua integridade era clara para todos. Da mesma forma, meus irmãos, somos chamados a agir com integridade em todas as nossas interações. Nossas motivações devem ser puras, livres de egoísmo e busca por lucro. Confira Romanos 16 e verso 18, depois Colossenses 3:23 e João 3:18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O verdadeiro cristão não busca poder ou influência por meio da bajulação mentirosa. Nossa motivação deve ser o quê? Agradar a Deus e não agradar aos homens. Devemos lembrar que tudo o que fazemos é para a glória de Deus e não para ganhos pessoais. A retidão moral é demonstrada quando vivemos com dedicação, servindo ao Senhor em tudo o que fazemos. Ao considerar essas lições, queridos, somos desafiados a viver uma vida de retidão moral. Nossas ações, palavras e motivações devem ser guiadas pela fé em Jesus. A transformação trazida pela conversão nos capacita a viver com integridade em todas as áreas. Que nossa conduta seja um testemunho de vida vibrante do poder transformador do Evangelho, refletindo a retidão que Cristo nos proporciona e impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Reputação ilibada. O conceito de reputação ilibada, abordado no contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, nos incentiva a viver com integridade moral e não buscar reconhecimento humano em nossas ações. Confira Atos capítulo 6, versículo 3, sobre a importância da idoneidade moral. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A reputação ilibada
ela é baseada em idoneidade moral. Aqueles que são reconhecidos como portadores dessa reputação são pessoas de caráter confiável e íntegro. Isso não apenas afeta a nossa relação com os outros, mas também reflete nossa devoção a Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira que nossa reputação seja um testemunho de vida positivo do nosso compromisso com Ele. Confira 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Paulo destaca que ele não buscava glória dos homens em seu ministério. Essa postura nos desafia a não nos esforçarmos por reconhecimento humano ou prestígio. Em vez disso, devemos direcionar nossos esforços para agradar a Deus e servir aos outros, ao nosso próximo. A busca excessiva por aprovação dos outros pode nos desviar do foco correto e até mesmo, meus irmãos, comprometer a nossa integridade espiritual. Confira 1 Coríntios 1, 29 ao verso 31. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo instrui os coríntios a gloriar-se no Senhor, em vez de si mesmo. Isso destaca a importância de reconhecer que qualquer mérito ou prestígio que possamos alcançar, meus irmãos, vem de Deus. Nosso valor está enraizado em nossa relação com Cristo, não em nossa busca por reconhecimento humano. Quando buscamos glorificar a Deus, nossa reputação será moldada por nossa dedicação a Ele. Por isso devemos honrar a Deus em tudo. Confira Efésios 3 e 21. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A glória deve ser atribuída a Deus em todos os aspectos da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas motivações. Tudo deve refletir em uma devoção sincera a Deus. Buscar fama, buscar prestígio pessoal pode desviar nossa atenção de nosso propósito maior, que é viver para a glória de Deus. Ao manter nosso foco nele, nossa reputação ilibada será naturalmente construída. Ao considerar essas verdades, somos desafiados a viver com integridade moral e não buscar aprovação ou reconhecimento dos homens. Nossa reputação ilibada deve ser o quê? Construída sobre a fundação sólida da nossa relação com Deus. É a casa construída sobre a rocha. Ao nos gloriar no Senhor e buscar sua aprovação, testemunharemos a transformação, meus irmãos, do nosso caráter e nossa dedicação à causa do reino de Deus. Que nosso viver seja uma expressão autêntica da glória de Deus, honrando Ele em tudo o que fazemos. 2.3 Vida irrepreensível. O conceito de uma vida irrepreensível nos desafia a viver uma vida que não possa ser censurada, exemplificando obediência moral e retidão em todas as nossas áreas. Vamos aqui refletir um pouco sobre como podemos aplicar essas verdades em nossa própria caminhada cristã. Confira Efésios 5 e 27 e veja nas palavras de Paulo qual o padrão de irrepreensibilidade. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ser irrepreensível significa ter uma conduta que não pode ser alvo de críticas ou censuras. É buscar um padrão, meus irmãos, elevado de moralidade e integridade, que reflete os valores do reino de Deus. Como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a viver de tal maneira que nossa conduta seja o quê? Um testemunho positivo
da transformação que Cristo realizou em nós. Por isso devemos dar testemunho de santidade. Confira 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Paulo invoca Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essa é uma chamada para viver uma vida que reflete a natureza de Deus em todas as áreas. A busca pela santidade, meus irmãos, não é apenas um ato individual, também é um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Nossa vida deve inspirar outras a seguir o exemplo de Cristo que eles enxergam em nós. Devemos ter compromisso consistente. Confira 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 ao 23. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho? Quo, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. E também 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A vida irrepreensível envolve um compromisso consistente com os valores do reino de Deus. Paulo ilustra isso ao mencionar que se esforçava para agradar a Deus e as pessoas em todas as situações. Ele também enfatiza a necessidade de disciplina pessoal para evitar cair em tentação. Manter essa consistência requer um esforço consciente para alinhar nossa vida com os princípios bíblicos cristãos. Confira Tessalonicenses capítulo 3, verso 9. E também 1 Coríntios 10, verso 32. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo nos inspira a viver uma vida que os outros possam nos imitar. Você já parou para pensar nisso? As pessoas te imitar, mas tem que ser imitação para o bem. Ao buscarmos uma vida irrepreensível, não apenas beneficiaremos a nós mesmos, mas também vamos influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Nossa conduta, meus irmãos, é uma extensão de nossa comunhão com Deus e também um reflexo da maneira como honramos o nome do Senhor. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, somos desafiados a buscar uma vida irrepreensível, refletindo a imagem de Cristo em todas as nossas áreas. Não é só ser crente quando está na igreja, não. É ser crente quando sai da igreja também, em todas as nossas áreas. Nossa conduta moral, integridade e compromisso com os valores do reino são impactos fundamentais nessa busca. Que nossa vida, meus irmãos, seja um testemunho vivo da transformação que Deus realizou em nós, inspirando os outros a seguir a jornada da fé com dedicação e também com amor. Terceiro ponto, convicção social. 3.1, bem-estar comum.
O tema do bem-estar comum, explorado no contexto de Tessalonicenses, nos lembra da importância de cuidar tanto das necessidades espirituais quanto das físicas das pessoas ao nosso redor. Vamos considerar como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e também nas vidas dos que nos cercam. Confira 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia, meus irmãos, nos fornece instruções para o bem-estar espiritual e também social. Ela é um guia que nos ajuda a crescer em nossa fé e a compreender como devemos viver em sociedade. Nossa responsabilidade como igreja, como servo do Senhor, é proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento ao promover o bem-estar entre os irmãos. Isso envolve cuidar das necessidades espirituais e também das físicas das pessoas ao nosso redor. Veja o que está escrito em Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. O mal social, como inversão de valores, violência e também injustiças, tem suas raízes no pecado. O livro de Abacuque destaca como os problemas sociais em sua época estavam relacionados ao afastamento dos princípios de Deus. Isso nos lembra que nosso compromisso com o bem-estar comum também deve envolver a promoção da justiça e da compaixão em nossa sociedade. Confira 1 Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8 e também o verso 11. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, e testemunhávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Paulo descreve seu relacionamento com a igreja de Tessalônica usando metáforas de uma mãe cuidadosa e de um pai amoroso. Ele demonstra um compromisso profundo tanto com as necessidades espirituais quanto sociais dos crentes. O cuidado mútuo é uma marca distintiva da comunidade cristã. E nossa responsabilidade, meus irmãos, inclui não apenas o compartilhamento do Evangelho, mas também o apoio prático e emocional aos outros. Confira o que Tiago diz em 4 e verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O dever cristão não pode ser dividido entre a moral e o social. O cuidado integral com as pessoas envolve o quê? Atender tanto às necessidades espirituais quanto também sociais. A omissão em qualquer uma dessas áreas não reflete o verdadeiro Evangelho de Cristo, não. Cada ato de amor, cada ato de compaixão e ajuda mútua contribui para o bem-estar comum e reflete a compaixão de Cristo. Ao refletir sobre essas verdades, meus irmãos, somos desafiados a contribuir para o bem-estar comum, atendendo tanto às necessidades espirituais quanto sociais das pessoas ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados, somos convocados a ser agentes de mudança positiva em nossa sociedade, promovendo justiça, compaixão e amor. Que nosso cuidado mútuo, nossa proclamação do Evangelho e nossa ação prática reflitam a compaixão de Cristo e impactem as vidas daqueles que
encontramos. Dedicação altruísta. O princípio da dedicação altruísta nos lembra da importância de servir aos outros com amor genuíno, sem buscar vantagens pessoais. Confira Atos 20 e verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo se dedicou profundamente à propagação do Evangelho, mostrando altruísmo em sua missão. Ele estava disposto a sacrificar seus próprios interesses pelo bem dos outros. Isso nos desafia, meus irmãos, a considerar nossa motivação ao compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Nossa dedicação deve ser impulsionada pelo desejo, pelo amor de levar a verdade ao mundo, sem focar, meus irmãos, em recompensas pessoais, como muitos aí desejam, né? Confira também 1 Tessalonicenses 2, verso 6 e verso 9. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Paulo escolheu não receber benefícios financeiros, apesar de ter o direito como apóstolo. Ele optou por não ser um fardo para a igreja, trabalhando com as próprias mãos para prover suas necessidades. Essa escolha refletia seu altruísmo e preocupação em não ser um obstáculo para o Evangelho. Devemos avaliar nossas próprias escolhas e motivações em relação às finanças, assegurando que nosso serviço, meus irmãos, não seja contaminado por interesses egoístas. Confira 1 Coríntios 9, 14 e também 2 Coríntios 8, verso 1 e verso 2. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. A Bíblia reconhece a necessidade de prover sustento para aqueles que se dedicam à obra ministerial. No entanto, Paulo ele escolheu não usar esse direito para não criar obstáculo ao Evangelho. Seu amor sacrificial e seu trabalho voluntário eram centrais em sua abordagem ministerial. Isso nos inspira a avaliar como estamos servindo e a verificar se nossa dedicação está impulsionada por um amor genuíno e também altruísta. Confira 1 Coríntios 9, 19 e também Apocalipse 18, verso 4. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. O altruísmo cristão contra o espírito da Babilônia, que é caracterizado pelo egoísmo e ganância, devemos nos esforçar para viver de maneira oposta a esse espírito, colocando os interesses dos outros antes dos nossos e servindo com amor sacrificial. Nosso altruísmo deve ser uma expressão da transformação que Cristo realizou em nós. Ao considerar, meus irmãos, essas lições, somos desafiados sim a servir com amor e altruísmo, colocando os interesses dos outros acima dos nossos. Nosso compromisso deve ser com a propagação do Evangelho e com o bem-estar dos outros, do nosso próximo, sem buscar vantagens, meus irmãos, pessoais. Que possamos seguir esse exemplo do apóstolo Paulo, trabalhando voluntariamente, amando sacrificialmente e vivendo de maneira a contrapor o egoísmo presente neste mundo. Que nossa dedicação altruísta seja uma luz que brilhe para a glória de Deus. Conclusão. Firmeza nas convicções para hoje. Concluindo a lição 11, destacamos a importância de seguir o exemplo de Paulo ao enfrentar provações e desafios. Assim como ele,
Devemos extrair força das adversidades para crescer em nossa fé e testemunhar nossa convicção em Cristo. Paulo tinha convicção espiritual enraizada no Espírito Santo, o que nos motiva a buscar uma vida guiada pelo Espírito, para compartilhar o Evangelho com confiança. Sua convicção moral se baseava no respeito a Deus, refletindo-se em nossas ações justas e irrepreensíveis. A convicção social de Paulo o levava a servir abnegadamente, um exemplo que devemos seguir ao demonstrar o amor de Cristo através do serviço aos outros. Em um mundo desafiador, a mensagem de Paulo nos incentiva a manter firmes nossas convicções espirituais, morais e sociais, influenciando positivamente o ambiente e glorificando a Deus. Seu exemplo inspira a ser discípulos comprometidos, prontos para impactar o mundo com o amor e a verdade de Cristo. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a lição 12, se assim Deus nos permitir.